Fala galera, tudo beleza? Eu sou o professor Gustavo e nós estamos aqui para o segundo vídeo da preparação para o Fórum FAAP. Se você não viu o primeiro, assiste lá primeiro, depois volta para cá. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o sistema da ONU, sobre os fundos e organizações específicas que existem para dar suporte à ONU nas várias áreas das suas atividades, beleza? Vamos junto! Beleza, pessoal, então vamos aqui para a nossa segunda aula, né? Na aula passada a gente viu os principais órgãos que fazem parte da ONU. Agora nós vamos falar sobre o que a gente chama de Sistema das Nações Unidas, o sistema da ONU, que podem ser fundos, agências, programas. Então são outras instituições criadas dentro da onosfera, digamos assim, né? Essas várias instituições para trabalhar, para atuar em assuntos específicos, seguindo os princípios gerais da ONU, atreladas às decisões que vêm das instituições principais da ONU. Tá? Então vamos lá ver cada uma delas aqui, das principais. Né? Primeiro, você já deve ter ouvido falar da Unicef. Essa é uma instituição bastante conhecida, né? O Fundo das Nações Unidas para a Infância. Tá? Então é um fundo que a ideia é, a partir de doações, a partir de dinheiro vindo do Banco Mundial, da ONU, de outros países, criar um fundo para financiar ações nos países, principalmente nos países em desenvolvimento, no tocante aos programas de infância, né? Para ajudar a ampliar o acesso aos direitos das crianças do mundo. Né? Então a questão, segundo os textos, né, ajuda as crianças a realizar o seu potencial, desde a primeira infância até a adolescência. A Unicef pode atuar em questões de saúde, questões de educação, principalmente também em questões contra a violência contra as crianças, na defesa do direito das crianças mundo afora. Então a Unicef, talvez dessas instituições, seja a mais famosa, né, devido a ser muito atuante no mundo. Bom, então agora nós podemos falar também sobre a Organização Mundial da Saúde. Em português, OMS, né? Em inglês fica a sigla WHO, que tem a sede em Genebra, na Suíça. Então, como o próprio nome já sugere, né, o objetivo principal da Organização Mundial de Saúde é atuar nas questões de saúde pública mundo afora. Então, a OMS ela é muito importante em campanhas de prevenção de diversas doenças, ela é muito importante em campanhas de vacinação, né, na difusão de tratamentos médicos gratuitos mundo afora. Né? A Organização Mundial de Saúde ela também é muito importante quando ela atua em situações de desastre, em desastres naturais ou em guerras, problemas desse tipo, sempre preocupada com as questões de saúde dos povos do mundo todo, mas principalmente dos países em desenvolvimento, dos países carentes, dos países que precisam mais dessa ajuda internacional. Recentemente nós tivemos aí o flagelo da pandemia. Então nós vimos como várias das discussões foram travadas no âmbito da Organização Mundial de Saúde, que tentou, às vezes com sucesso maior, às vezes menor, mas coordenar essas ações de saúde mundo afora, principalmente na vacinação da Covid, né? Incentivando a vacinação da Covid para poder combater a pandemia. Na questão, por exemplo, uma pandemia que nós também vivemos nos anos 80, 90, o auge, mas vivemos até hoje, a questão do HIV. Então, a questão da AIDS. Então, o combate ao HIV, e nesse caso, a prevenção ao HIV, tão importante, também muito difundida pela OMS. Então, todas as crises sanitárias, todas as crises de saúde do mundo vão ser sempre debatidos aqui no contexto da OMS, beleza? Então nós temos aqui agora o Banco Mundial, que tem a sua sede em Washington, né, capital dos Estados Unidos da América. Então a função do Banco Mundial é exatamente fornecer linhas de crédito, fornecer empréstimos sem juros ou a juros baixos em condições bastante favoráveis para, fundamentalmente, fomentar programas sociais nos países em desenvolvimento do mundo. Tá? Isso em teoria. Embora também exista uma série de polêmicas envolvendo aqui a ação do Banco Mundial, às vezes em conjunto com o FMI, do Fundo Monetário Internacional, que vincula o acesso a esses créditos a determinadas práticas políticas e econômicas. E isso é sempre muito polêmico. As pessoas que concordam com essas sugestões, as pessoas que discordam dessas sugestões. Então, a ação do Banco Mundial é sempre muito importante, mas sempre gera bastante polêmica, bastante debate. Nós vimos na aula passada que a ação do Conselho de Segurança é bastante polêmica. Então, na aula de hoje, podemos destacar aqui a questão do Banco Mundial, do FMI e o vínculo dessas instituições a determinadas práticas, a determinadas correntes do pensamento político e econômico, que sempre traz bastante polêmica no mundo. Tá?
Podemos citar aqui também a Unesco. Unesco também conhecida com a sua sede na França, né? Na capital da França, em Paris. A Unesco, que é uma sigla que significa Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, né? Então, a questão, por exemplo, dos patrimônios históricos, né? Os locais do mundo, as construções, os ambientes que são decretados como patrimônios da humanidade, que devem ser defendidos, que devem ser preservados, né? Então, a valorização de todas as culturas. Então, se um objetivo da ONU, talvez o principal objetivo da ONU, seja defender os direitos humanos, seja defender e combater o fim dos preconceitos, né? Ser contra os preconceitos, defender o fim dos preconceitos, a Unesco ganha um caráter muito importante, né? De valorização das culturas do mundo, de valorização das línguas, das histórias, das músicas, das lendas, das danças, enfim, de todas as culturas, do patrimônio artístico, do patrimônio intelectual, do patrimônio ambiental do mundo também, isso é muito importante, né? Uma discussão muito forte nos últimos anos é a importância da preservação do patrimônio ambiental, que a preservação ambiental ela é uma discussão do direito internacional, porque ela afeta todo o planeta. Então, da mesma forma que nós temos que proteger o nosso patrimônio histórico-cultural, também temos que proteger nosso patrimônio ambiental, arquitetônico. Então, toda essa discussão ela é travada dentro da Unesco. Tá? O que também no mundo moderno trouxe, no mundo contemporâneo, no mundo de hoje, trouxe uma série de debates, né, sobre essa questão ambiental, por exemplo, né, o que é o desenvolvimento sustentável que pode ser buscado, né, como atingir esse desenvolvimento sustentável, como garantir o desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente. Então, esse é um papel importante de atuação da Unesco, principalmente nos últimos anos. Tá? Então, vamos lá. E nós temos aqui ainda a Organização Mundial de Comércio, com sede em Genebra, na Suíça. Então, a Organização Mundial de Comércio é como se fosse uma grande mesa de negociações, onde os países do mundo, signatários da Organização Mundial, signatários da ONU, podem travar suas negociações internacionais, né? Então, e aí existem várias questões atualmente sendo debatidas, né? Então, por exemplo, a questão dos subsídios. Se quando um país fornece subsídios para a produção agrícola, para a produção industrial, para qualquer tipo de área produtiva, se isso não geraria uma competição desleal no mercado internacional. Então, principalmente dentro do pensamento liberal, defende-se que esses subsídios eles seriam então ilegais, que eles gerariam essa competição internacional. Por outro lado, alguns defendem que principalmente os países em desenvolvimento, para conseguir atingir, para poder acelerar o seu desenvolvimento, segundo essas correntes, precisariam receber esses subsídios internos. Tal. Então tem toda uma discussão que envolve o comércio internacional, o preço das mercadorias no comércio internacional, o acesso a esse comércio internacional, as condições que se dão a esse comércio internacional. Então são discussões muito importantes travadas no contexto da Organização Mundial do Comércio, né? A sigla em inglês, WTO, em português, Organização Mundial do Comércio, OMC. Beleza? Então, para a gente encerrar a nossa discussão de hoje aqui, nós temos o Tribunal Penal Internacional. Na aula passada, a gente falou da Corte Internacional de Justiça e agora estamos falando aqui do Tribunal Penal Internacional. Qual a diferença entre os dois? De forma bastante simplificada. A Corte Internacional, ela julga países. Quem pode ser julgado pela Corte Internacional são países. Já o Tribunal Penal Internacional julga pessoas. Então, pessoas que tenham cometido crimes contra a humanidade. Então, crime de genocídio, por exemplo, né, pode ser julgado no Tribunal Penal Internacional. Tá? Então, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crimes de agressão em larga escala, genocídio e crimes dessa monta. Né? Então, isso é importante. Existe um tribunal específico para julgar países, que nós vimos na aula passada, e hoje, né, o Tribunal Penal Internacional, ele julga pessoas. Tudo bem? Então, aqueles órgãos que nós vimos na aula passada, mais essas instituições de hoje, mais outras que poderiam ser citadas aqui, formam esse grande ecossistema do direito internacional. Então, se você, seja uma empresa, seja um representante de um país, né, seja um representante de uma ONG, em qualquer um dos níveis, se você for atuar no direito internacional,
É com essas instituições que você vai lidar. Então, na sua carreira profissional, você pode buscar emprego numa dessas e trabalhar diretamente numa dessas instituições, ou como representante de um estado, como representante de uma empresa, como representante de uma ONG, você também pode precisar atuar numa dessas instituições. E aí, pessoal, tudo certo? Deu para acompanhar tudo? É bastante detalhe, hein? Dá uma revisão aí no conteúdo do vídeo 1, do vídeo 2, qualquer dúvida já sabe. Deixa aqui o comentário ou me procura aqui na escola. Valeu, pessoal, até o próximo.